João, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 60, que essa mesma multidão que seguia Jesus, seguia Jesus pelo pão que ele multiplicava, seguiam a Jesus pelas curas que ele fazia. E quando Jesus começou a apertar um pouquinho o seu discurso, a sua mensagem, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo de número 60, João vai nos dizer que essa multidão começou a deixar Jesus, começou a abandonar Jesus, porque a palavra dele começou a ficar dura, começou a ficar difícil. Eu já tive várias oportunidades, às vezes, de comentar, faz tempo que eu não faço isso, mas sempre às vezes o Senhor me dava um versículo e a gente comentava ele. E nós sabemos que quando Jesus começa a apertar o povo pega e começa a deixar de Deus. E nós vamos observar lá no capítulo 6 que alguns dos discípulos comentam com ele, diz assim: dura essa palavra. Então Jesus ele pega e diz para eles: olha, se vocês quiserem ir com eles também, vocês podem. Estou parafraseando. Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E quando nós analisamos os dias de hoje, nós começamos a ver que as coisas não mudaram muito. Tem muita gente seguindo Jesus por cura, atrás de cura. Tem muita gente seguindo a Jesus por aquilo que ele vai oferecer. Se ele vai prosperar ou não, nós sabemos disso. Mas o verdadeiro evangelho não é isso. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que Jesus não está preocupado com cura. Jesus está preocupado com a salvação. Vocês lembram daquela passagem que o Senhor curou uma pessoa e ele disse, antes de curar, ele disse assim: perdoados estão os seus pecados. E a multidão, peraí, só isso? O Senhor está preocupado na nossa salvação. E tem muita gente, eu já repeti, vou sempre repetir isso, tem muita gente correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que não traz edificação. Por que não traz edificação? Porque a pessoa corre atrás, mas a pessoa continua do mesmo jeito, vazia, precisando de alguma coisa, necessitando de alguma coisa. Eu conversava com a minha esposa ontem e anteontem sobre a questão da graça. Aquele que conhece a graça, aquele que entende a graça, nada para ele mais faz sentido. Ele não vai correr atrás de outras coisas, porque a graça ela é suficiente. Ela é suficiente. Mas muita gente, muitas pessoas estão dentro das igrejas e não entenderam o poder da graça. Eu não preciso de nada além do que está aqui. Eu não preciso de correr atrás de mais nada daquilo que está aqui na palavra. Porque a graça, ela é suficiente para mim. Agora, quem não entende a graça, ele está correndo atrás de algo mais. Ele está correndo atrás de ouvir alguma coisa a mais. Mas ouvir o quê? Ouvir o que mais? Todos nós sabemos das nossas fraquezas, todos nós sabemos dos nossos pecados, todos nós sabemos aonde temos que melhorar, todos nós sabemos aonde temos que consertar, todos nós sabemos.
Eu não preciso de ninguém revelar para mim o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. E então essa grande multidão estava seguindo a Jesus. Eu acredito que aquilo incomodou Jesus. E ele voltou-se para aquela multidão. Ele voltou-se para aquela multidão e ele começou a dizer o seguinte, a partir do versículo de número 26. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Se alguém ou algum de nós colocarmos qualquer um dessas pessoas que Jesus colocou acima de Deus, não serve para seguir Jesus. Não serve. Então tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Não vai ser a minha esposa que vai impedir eu de servir a Cristo. Não vai ser o esposo que vai impedir de servir a Cristo. Não vai ser os filhos. Tem muita gente pondo desculpa em muitas coisas. Tudo é desculpa. Eu não posso por conta disso. Eu não posso por conta disso. Eu não posso fazer por conta disso. E ele segue dizendo, versículo de número 27. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Jesus nem tinha sido crucificado, ele já estava falando sobre a cruz. E o que era a cruz? A cruz era algo vergonhoso. É algo vergonhoso, é algo que trazia vergonha. Quem ia para o madeiro era bandido, era assassino. E cada um de nós, individualmente, temos a nossa cruz. Para servir a Jesus, nós temos essa sim. Nós temos dificuldades, nós temos as nossas limitações. E dentre essas coisas, primeiro ele fala de negar-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? É uma vida de autonegação, em que a vida de Cristo é vivida através de nós. A vida de Cristo foi uma vida entregue por nós. Ele viveu para nós, ele se entregou por nós, ele fez tudo por nós. Ele renunciou o seu lugar de glória por nós. E nós não renunciamos às coisas por ele. Nós nunca priorizamos as coisas de Deus. Sempre nós colocamos aquilo que nos interessa, aquilo que nós queremos, os nossos desejos, as nossas vontades, sempre primeiro. E às vezes eu fico olhando, muitas pessoas estão nominalmente dizendo que são cristãs, mas na verdade eles não são mais, são meros religiosos, cumprindo o seu protocolo no domingo ou durante a semana, simplesmente porque quando apertam um pouquinho, eu não posso, não dá, não tem jeito. Cristo entregou a sua vida por nós. E quando nós somos chamados para fazer alguma coisa, não, é difícil para mim, não dá, isso não é para mim, eu não posso. Quando abrimos mãos dos nossos direitos e privilégios, tempos, bens e lazer para servir a outros,
estamos vivendo uma vida de Cristo. Estamos vivendo a vida de Cristo. Negar-se a si mesmo é isso, é renunciar. É você renunciar. E qual de nós estamos preparados hoje para renunciar? Qual de nós hoje tem priorizado as suas coisas, a sua família, o seu trabalho, os seus bens, tudo que tem, e a obra de Deus fica em segundo plano? E Cristo, estando na sua glória, renunciou tudo que tinha para vir morrer por mim e por você. Olha o preço que Ele pagou por mim e por você. E hoje nós não temos condições. Nós colocamos desculpa em tudo. E Jesus sabia que aquela multidão estava interessada. Nós somos, às vezes, meros interesseiros. Eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que se eu fizer, o Senhor vai me abençoar nisso e nisso. Nós só queremos bênçãos. Nós só queremos bênçãos. Nós só queremos ser abençoados. Nós não queremos ser uma bênção para as pessoas. Nós não queremos ser uma bênção para o Evangelho de Cristo. Nós queremos receber bênçãos. Nós queremos mais, sempre vamos querer mais. Segundo, carregar a cruz significa, em primeiro lugar, identificar-se com Cristo e seu sofrimento por nós na cruz. Romanos 1,6. Paulo fala que queria experimentar um pouquinho daquilo que Cristo passou. Paulo, ele passou todas as dificuldades, foi preso, foi espancado, e ele falava que ele estava experimentando um pouquinho daquilo que Cristo passou. E nós não passamos nem um dedinho daquilo que os discípulos, os apóstolos passaram, por amor a esse Evangelho. E a cruz às vezes parece pesada demais para nós. A cruz às vezes parece pesada demais. Não, isso não é para mim não. Deixa para os obreiros fazerem, e nós vamos nos escondendo, e vamos nos escondendo. Isso não é para mim, eu não fui chamado para isso. Deixa eles fazerem. No versículo de número 28, ele começa a falar sobre o custo que é o discipulado. Que servir a Deus tem um preço, que não é de graça, não é simples. Ele começa então a falar do construtor. Qual construtor que vai construir e primeiro ele não faz os seus cálculos para ver se ele vai ter condição de terminar? E quais de nós temos feito esse cálculo para seguir a Jesus até o fim, para não parar no meio do caminho, quanto muitos têm parado? Eu sempre gosto de dizer, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não andamos para trás como caranguejos, nós avançamos, independente do preço, independente das dificuldades, nós vamos prosseguir, nós vamos caminhar, porque Ele está conosco. Eu já tive a oportunidade de falar das facilidades do Evangelho. E que facilidades são essas? É eu receber, eu estar na igreja e o Senhor vai me dando as facilidades. Mas quando
passa pela questão do preço, não, aí fica difícil para mim. E o Senhor Jesus, Ele disse que não seria fácil, que seria difícil. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é a sua dificuldade, mas na Bíblia não tem lugar dizendo que seria fácil para você, que não seria fácil, que seria difícil, que você ia ter aflição, que você ia passar por lutas. Então esse é o preço, e nós temos que fazer esses cálculos e ver se nós vamos continuar ou não. Depois ele fala no versículo de número 31 sobre a questão de a guerra. Qual rei que sai à guerra com 10 mil para lutar com 20 mil? Não tem condição. Ele precisa de rever os seus conceitos. Estar seguindo a Cristo, estar fazendo a vontade de Deus, tudo tem um preço. E nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos hoje vai refletir no nosso futuro. Tudo. Logo no início do versículo de número 25, fala de uma grande multidão. Jesus não está preocupado com grandes multidões. Ele não está preocupado com grande multidão. Ele está preocupado se você vai ser fiel ou não, se você vai até o fim ou não, se você vai passar por essas lutas de cabeça erguida ou não, se você está pronto para isso ou não. Ele não está preocupado com a multidão. Nós temos que sair do meio da multidão. Nós precisamos sair do meio da multidão. Nós não podemos fazer parte desta multidão, multidão sem compromisso. Multidão que não tem compromisso com ninguém, não tem compromisso com Cristo, com a igreja, não tem compromisso com nada. Com nada. Nós precisamos de pagar o preço. Se tiver que negar a nós mesmos, nós vamos negar. Se tiver que negar pai, mãe, filhos, filhas, para seguir a Cristo, nós vamos negar. Mas nós vamos até o fim. Não vai ser esses que vão nos impedir de continuar e de continuar fazendo a obra, não. Nós vamos carregar a nossa cruz. Isso é pessoal, é a sua. Cada um tem a sua. E nós temos que carregar a nossa cruz. Analisando a questão dos custos, no texto de Lucas, no capítulo 14, Jesus manda as pessoas que o seguem analisarem os custos a seguir, comparando com o construtor que começa a edificar a casa. Certa ocasião, Jesus alertou um de seus discípulos que queria seguir a qualquer lugar e respondeu. O que Jesus respondeu? As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha nem moradia fixa, não tinha nada. Ele não tinha nada. Nós seguimos líderes que têm alguma coisa para nos oferecer, humanamente falando. Ninguém vai seguir uma pessoa que não tem norte, não tem visão, não tem nada.
ele vai seguir ele por uma coisa que ele promete, por uma coisa que ele... Outra passagem que Jesus, ele diz para um dos que queriam seguir, está registrado em Lucas 9, 59, e a pessoa chega até ele e fala para ele, Jesus fala, segue-me, e ele, permita sepultar primeiro o meu pai. Ou seja, todos nós entendemos que esse versículo não é porque ele estava seguindo um funeral, não tem nada a ver. Mas ele fala na questão do tempo. Não, deixa eu sepultar primeiro meu pai, aí depois, aí eu vou. E o Senhor Jesus então respondeu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Está em Lucas 9, 60. A gente sempre tem uma desculpa. Todos nós. Quando se trata de obra de Deus, a gente tem uma desculpa. E nós temos que parar de dar desculpas. Temos que parar de dar desculpas. Do versículo 25 a 35, o Senhor, ele fala 3 nãos, que não pode ser. Não tem como ser, meu discípulo. Por 3 vezes ele responde a palavra não pode. Não pode. E você? E eu? Quais são as nossas desculpas no dia a dia? Nós estamos priorizando mais as nossas coisas do que as coisas de Deus? Até quando nós vamos ficar dando desculpas? Ah, eu não posso ir ao culto hoje porque eu preciso de fazer isso e isso. Ah, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que fazer isso e isso. Ah, eu não posso ir na visita porque eu tenho que fazer isso e isso. Imagina se Deus dissesse não para nós cada vez que nós fôssemos a Ele pedir alguma coisa. A Gabriela, ela tem lógico que é brincadeira da Gabriela, mas tudo que a gente pede, ela fala não. Tudo. Já faz tempo que eu ouço isso dela. Ela faz, mas ela sempre fala não. Faz isso? Não. Faz isso? Ela faz, mas ela brinca. Imagina se nós chegasse diante de Deus, ah, Senhor, não. Ah, não. Ah, não. Imagina. Imagina você estando orando e na sua oração o Senhor ia ficar falando para você, não, não te dou, não faço, não liberto, não curo, não faço isso, não faço aquilo. Agora nós fazemos. Nós fazemos. Ah, não dá. Ah, não dá. Nós temos que parar de ser medíocres. Nós temos que sair de cima do muro. Nós temos que enfrentar as lutas que nos é proposta todos os dias. Nós temos que entender qual é o real propósito da nossa vida nessa terra. Qual que é o seu propósito? Nós temos que entender qual que é o nosso propósito, o nosso papel. Nós temos muito para fazer, do que ficar fazendo parte de multidão.
Nós temos que sair do meio dessa multidão, sim, urgente. Essa multidão não está nos levando aonde precisa ser levada. Nós estamos seguindo os outros, nós estamos indo atrás dos outros, nós estamos indo atrás daquilo que nós estamos ouvindo dos outros, mas de Deus não. E lá no capítulo 6 de João, o Senhor Jesus, Ele fala: vocês não querem ir? Sabe aqueles que estavam indo atrás dos outros? Sabe aqueles que estavam ouvindo os outros? Vai atrás deles. Mas alguém que sabia valorizar a palavra, alguém que sabia valorizar o momento com Cristo, ele pode dizer: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O que nós vamos fazer, irmãos, se nós não estivermos firmes com Cristo? O que vai ser da nossa vida? Tem muita gente dando cabeçada, porque não enxerga um dedo na sua frente, que é preciso de colocar a sua vida no altar de Deus. Tem pessoas dando cabeçada porque não ouve Deus falar. Tem gente dando cabeçada dentro da igreja porque não quer ouvir o que é certo, o que é correto. Só quer ouvir aquilo que o seu coração quer ouvir. E parece que as coisas vão dando errado cada vez mais, porque não acorda para a vida. E até quando? Até quando você vai ficar no meio da multidão? Pague esse preço. Pague esse preço, mas seja feliz com Cristo. Pague esse preço, mas seja abençoado com Cristo. Pague o preço, enfrenta tudo que você tem que enfrentar, mas segue a tua vida com Cristo. Para de dar ouvido a vozes que não é de Deus. Para de ouvir coisas que não provêm de Deus. Para de correr atrás do vento. É tão triste quando a gente ouve falar: fulano está passando por isso e por isso. Não tem mudança na vida, não tem transformação na vida, continua do mesmo jeito, passa ano, entra ano e sai ano, não muda nada. Não tem nada de mudança e nada de transformação. Ouve-se palavras maravilhosas sendo pregadas, mas entra para um ouvido e sai para o outro. A última mensagem que nós ouvimos nessa igreja: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mudança nada, transformação nada, continua do mesmo jeito. Aquela pessoa briguenta, aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa chata, a palavra tem poder de transformar. Antes de você buscar ouvir alguma coisa, busca ouvir aquilo que você precisa de ouvir, consertar realmente. E Cristo percebeu isso, porque aquela multidão estava indo atrás dele em busca de alguma coisa. E nós? O que nós estamos buscando? O
que a gente quer? O que vocês aqui hoje no culto querem? O que nós queremos? O maior presente de Deus nós já alcançamos, que é a nossa salvação. A melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida, nós já alcançamos. Agora daqui para frente é administrar, é fazer a vontade do Senhor, é anunciar a palavra, mostrando no nosso dia a dia que realmente nós vivemos essa vida cristã. Mas não é se portando como o mundo porta, não. Não é fazendo as coisas que o mundo faz. Quantas pessoas que você conhece e eu conheço estão escandalizando o Evangelho de Cristo? Estão escandalizando o Evangelho de Jesus? Jesus não precisa de multidão. Ele precisa de alguém que entenda o real propósito do Evangelho. O real propósito do Evangelho. Nós somos anunciadores das boas novas. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para isso. Mas como que nós vamos anunciar? Como que as pessoas estão olhando para nós? Como que nós vamos falar do Evangelho, sendo que nós não estamos de acordo com o Evangelho? O Evangelho de Cristo não tem facilidades. Não tem. Seguir a Cristo é muito difícil. Seguir a Cristo não é fácil. Falar que é cristão é fácil, mas viver o cristianismo não é fácil. E tudo tem um preço. E você está disposto a pagar o preço? Eu me lembro que quando eu estava lutando, para tirar a brisa dos caminhos do Senhor, o que não faltou foi apoio para mim tentar tirar ela da igreja. E eu me lembro que eu ouvi muitas palavras contrárias àquilo que eu queria ouvir. Eu ouvi muitas palavras contrárias. E o dia mais triste para mim foi o dia que ela chegou em mim e disse assim: eu não vou sair da igreja. Se você quiser seguir o seu caminho, tudo bem, mas deixar Cristo, eu não deixo. E eu disse assim: então dá, então segue o seu caminho aí com Cristo, eu vou seguir o meu. Imagina se ela tivesse sido fraca e falado assim: não, tá bom, não vou na igreja não, o que importa é a nossa felicidade. E eu já disse e volto a repetir: não existe felicidade sem Cristo, sem Jesus, não existe. E aí então foram os dias mais difíceis da minha vida, porque eu perdi uma batalha. Eu perdi uma luta de muito tempo, estava muito tempo tentando tirar ela. Mas ela pagou o preço.
Ela disse não para mim. E lógico, eu louvo sempre a Deus pela decisão dela. E quantas pessoas não medem as consequências de relacionamentos, de negócios, de amizades. Cristo é tudo para nós. Cristo é o que importa. E eu meditava muito nisso. Ela simplesmente falou: não, você pode seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu. E nós estamos, quando eu digo nós, é nós dois. Ela tem um ano a mais do que eu. Esse ano fez 33 anos que estou na presença de Deus. E ela 34. Nós temos passado, nesses 30 e tantos anos, muitos perrengues na vida. Muitos. Mas eu e ela nunca dissemos não para alguma coisa que se relacionava com a igreja. Eu nunca disse não. Nós dois sempre estivemos prontos a pagar o preço. E hoje, digo sem sombra de dúvida, valeu a pena. Valeu a pena. Já choramos, já derramamos lágrimas nesse caminho que nós estamos. Mas nós nunca retrocedemos, eu e ela. Sempre avançamos. Não porque somos melhores, não. Porque a graça de Deus tem nos sustentado. Então a palavra do Senhor para as nossas vidas é essa hoje. Pague o preço, mas não abandone Cristo por nada. Saia do meio da multidão, porque no meio da multidão você vai ouvir muita coisa que não vem de Deus, que não provém de Deus. Esteja atentos. Esteja atentos. E no final do versículo de número 35, o Senhor faz um alerta para o povo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Ouça com atenção. Não troque nada. Quando eu digo nada, é nada nessa vida. Não troque nada. Não se venda a esse mundo. Nada. Nada. Compensa servir a Deus. Compensa seguir a Cristo. E nós estamos dispostos a pagar o preço. Custe o que custar, nós vamos pagar o preço. Fiquemos de pé.